Agora sim. Beleza. Então, voltando lá, né? Vou fazer um breve resumo aqui para as presentes, já que agora estamos gravando. Agora estamos ao vivo e na gravação. Mas eu tinha agradecido a oportunidade de estar aqui presente, e não só de estar aqui presente, mas a PM poder estar presente no Together, porque nós somos uma empresa hoje 100% formada por mulheres, e é muito legal ter a nossa missão aliada com a missão do Together, e a gente fica muito feliz em poder contribuir, em poder ajudar, e estou muito feliz em hoje poder conversar com vocês um pouco sobre presença digital, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, e já vocês vão entender o porquê. Pode passar para o próximo. Então, aqui eu botei um pouco sobre quem sou eu, para vocês entenderem, né? Essa sou eu em várias partes de mim, né? Eu sou jurista de formação, sou formada em Direito, pós-graduada em Direito, especialista em Direito de Família e Sucessões. Porém, desde antes de começar a fazer Direito, sempre gostei muito de design. Inclusive, fiz um curso técnico quando eu era adolescente, porque eu queria alimentar o meu blog do High School Musical, na época. Então, eu comecei a querer aprender a mexer e tudo mais. Então, comecei a assistir vídeo no YouTube, comecei a fazer várias coisas e comecei a me interessar muito por essa área. E mesmo na faculdade, continuava trabalhando como designer, né? Enfim. Mas, somente quando me tornei mãe da Fofulícia, 3 anos atrás. Fofulícia é a minha filha Alice, a gente chama ela na internet de Fofulice, que é a mistura de fofura e Alice. E acabou virando nossa marca depois de um tempo. Mas foi só quando eu me tornei mãe que eu resolvi assumir minha vocação, que era ser designer, né? E foi quando eu comecei a produzir conteúdo na internet. Por isso que hoje a minha filha tem 3 anos, né? E eu tenho 3 anos de produção de conteúdo na internet. Sempre falam que quando a gente, né? Claro que tem empreendedoras que não são mães, mas que sempre que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. E por que isso, né? E acho que isso é um debate até legal da gente trazer enquanto mulheres, né? Porque quando a gente... ser mãe é um dos grandes desafios no mundo de negócios, né? Então, acaba que a gente não cabe em muitas empresas, né? Muitas empresas não aceitam as mulheres, né? Por serem mães, porque sabem que vão ter que sair para ir no médico, sabe? Uma coisa. Fica um pouco mais complicado. E muitas vezes as mães, para poderem ficar em casa com os filhos ou para essa nova rotina, acabam começando a empreender, né? Então, por isso que sempre a gente ouve essa frase, nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Porque isso está muito casado com essa falta de preparo, muitas vezes, que o mercado de negócios tem para poder abraçar as mulheres que são mães, né? Claro que existem empresas maravilhosas hoje em dia que fazem isso e tal, porém, a gente sabe ainda que, na sua maioria, é muito complicado que mães ocupem espaços, né? Inclusive mães, assim, nas primeiras idades dos filhos, né? Nos primeiros anos, ocupem grandes cargos justamente por isso, né? A menos que, enfim, né? Tem suas exceções. Porém, quando eu me tornei mãe da Alice, foi quando eu decidi me assumir design, produzir conteúdo, e aí foi quando as coisas começaram a entrar nos eixos. Pode passar. Então, eu coloquei aqui mais ou menos um pouquinho sobre o que é presença digital, né? Porque presença digital não é a gente ter um perfil só lá no Instagram, não é a gente ter um site, é muito mais do que isso, né? É a gente ter um projeto, é a gente ter uma estratégia digital de atuação, né? Então, eu não estou presente nas redes se eu só apenas tenho os perfis, né? Se só eu tenho perfil lá, alimento de vez em quando, enfim, tem um site que é só institucional, isso não é a presença digital, né? A presença digital é quando a gente tem um plano traçado de ações para poder alcançar algum determinado resultado. Pode passar. Aí, eu vou fazer a minha fuças de novo, tá? Você não tem que aguentar minha fuça hoje, bastante. Eu vou trazer, até te falar para as gurias, um estudo de caso, porque no marketing as pessoas adoram um estudo de caso, né? Eu vou trazer um estudo de caso meu mesmo. Por quê? Porque daí eu posso falar mal de mim. Né? Não vou ficar botando dedo nas outras mulheres, se eu posso falar mal de mim, posso falar bem de mim também. Mas, porque eu acho que, apesar de, óbvio, nada é perfeito, justamente isso, né? Vou contar meus defeitos também, mas porque tem um resultado bem legal, né? Como eu disse para vocês, eu estou há 3 anos produzindo conteúdo na internet,
Hoje eu tenho, nesse perfil que é o Criando Fofulices, que é a minha marca própria, eu tenho mais de 27 mil seguidores. Em 3 anos de perfil, eu tive mais de 40 contratos de divulgação, e aí eles são do Criando Fofulices, né? E isso eu tô falando, eu, Pamela, Criando Fofulices, não tô falando PM10, depois eu chego na PM10. Mas isso eu, Pamela, tive mais de 40 contratos. Na PM10, a gente tem mais de 60 clientes fixos, né? Fixos mensais. E eu tenho mais de 2.000 mulheres na minha base de contatos, né? Que são pessoas que já baixaram algum material meu, que já entraram em algum contato pelo meu site. Então, eu tenho essa base de dados. Pode passar. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi. Porque assim, ó, contar, assim, ó, eu não sou herdeira, né? Quem sabe um dia, né, minha filha, alguém me deixa alguma coisa boa, porém não sou herdeira. Não tinha praticamente nada. Quando eu engravidei, eu estava morando dentro da casa da minha mãe, eu tinha um quarto dentro da casa da minha mãe. E não tinha, assim, eu posso falar palavrão? Pode, né? Vai ficar gravado? Pode? Pode falar palavrão? Tá. Só para vocês entenderem, tinha um puto no bolso. Nenhum, tá? Nenhum. Pensei assim, como é que eu resolvo isso que agora eu tô grávida, né? Porque a minha gravidez não foi planejada. Pensei assim, tô ferrada, né, cara? Porque agora eu preciso sustentar uma criança, não tenho uma profissão bem definida, vivo aqui dos meus bicos, né? Como é que eu resolvo tudo isso daqui? E aí foi quando, né, logo depois que a Alice nasceu, em janeiro de 2019, eu criei o perfil, que não tinha o nome Criando Fofulices naquela época, tinha o nome da Alice. E aí eu resolvi começar a publicar foto da Alice, porque como toda mãe, eu achava que a minha filha, né, ela era a mais linda, maravilhosa desse mundo. Comecei a postar foto dela, comecei a pensar assim, não, o que eu faço de melhor e que eu consigo dar como conteúdo de valor? Porque, sendo muito sincera, eu não teria conteúdo de valor para dar de dicas, de, sei lá, de desfraude, dicas de cólica e tal. Por quê? Eu era mãe de primeira viagem. O que eu sabia era o que eu estava aprendendo na raça, né? Então, eu precisava dar ao conteúdo de valor alguma coisa que eu soubesse fazer. O que eu comecei a fazer na internet lá em janeiro de 2019? Eu comecei a produzir planners, né? Aí que vem a história dos planners gratuitos, que eu presenteava as mães com aquele meu trabalho. Então, por exemplo, a Alice estava na época de vacina. Eu ia lá e fiz um planner que era um controle de vacinas. E agora a Alice precisou tomar algum remédio específico. Agora eu fiz um planner de remédios, né? A Alice vai fazer 1 ano, ali embaixo tem. E aí eu fiz um planner para te organizar o aniversário de 1 ano do teu filho. E tudo isso eu ia fazendo de forma gratuita, né? Fazia a arte, colocava, não tinha site, então colocava num drive mesmo, que era o que tinha gratuito, e mandava os links para as pessoas. Então as pessoas comentavam ali na minha publicação. Eu ia lá, chamava no direct, mandava o link, conversava com a pessoa, né? Então foi aí que eu comecei, né? Aos pouquinhos, produzindo conteúdo, entregando conteúdo para as pessoas, como designer, como mãe, né? Para começar esse processo. Pode passar para o próximo. Aí, olha só, isso era em janeiro. 23 de abril de 2019, eu tive a minha primeira divulgação, né? Quem já foi mãe sabe que essa é uma marca cara de chupeta e de mamadeiras. E eu lembro até hoje, quando eu abri o meu direct e tinha lá uma solicitação de mensagem deles. Eu achei que eu ia infartar. Mas, que às vezes a gente tem isso na internet, a gente acha que a gente está falando sozinha, né? Não sei se com vocês passou assim. Tá produzindo, tô falando sozinha aqui, né? Tô a louca. E aí, quando eles me chamaram, né? Pediram meu endereço e tal, que queriam fazer uma divulgação, nossa, fiquei muito feliz, assim, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa, assim, tangível daquilo, né? Fora, é claro, pequenos bicos que eu tava pegando ali de trabalho, né? Porque isso sempre surgia. Porque eu tava me reforçando como designer, então muitas mães vinham me pedir, um convite de aniversário do fulano, uma lembrancinha do Beltrano, né? E nessa época eu fazia de tudo. Para vocês terem uma noção, eu não tinha impressora e não tinha máquina de corte. Então eu trabalhava com uma gráfica parceira que eu fazia as artes para eles, que eles precisavam dos clientes, eles me davam crédito em impressão, eu ia lá, imprimia dos meus clientes, cortava na mão e vendia a papelaria, para poder fazer girar, porque eu não tinha nada. Pode passar. Aí, enfim, segui nesse mesmo ritmo, aí a gente começou a ser convidado para eventos, né? E aí tem uma foto da Alice, que também foi um dos momentos
E por que que isso me marcou assim também? Porque, de fato, eu tinha um carinho, um shopping importante de Porto Alegre e tal, a gente estava no radar, e isso também foi um momento que também me marcou. Eu até coloquei aqui, quem é visto é lembrado e quem é lembrado é comprado. Por quê? Porque quanto mais a gente ia nas coisas, que muitas vezes, se você me dizer assim, Pamela, hoje tu vai, hoje eu não consigo ir em todos. Por quê? Porque nesses, por exemplo, que era de cinema e tal, eu não ganhava nada pra ir, nada. Entendeu? Eu pagava a gasolina para ir lá, né? Claro, tu ganha o ingresso e ganha a pipoca, entendeu? Mas eu não ganhava nada. Mas eu disse assim, as pessoas vão cansar da minha cara, de tanto que eu vou ir nas coisas. E eu comecei a ir, comecei a fazer o que a gente faz aqui no TG, que é muito importante, são conexões, né? Então, isso vinha, gente, do meu Instagram. Então, tu imagina, isso é o que a gente chama de marketing 360, né? Então, eu consigo transformar uma presença que eu tenho digital em uma presença física. Eu estava fisicamente nos lugares, eu conhecia as pessoas me conheciam. Chegou uma vez uma seguidora que me conheceu, assim, e eu fiquei muito constrangida na hora, né? Porque eu sempre tô nessas, assim, de que ninguém tá me vendo, né? Ninguém tá me dando moral. E ela disse, meu Deus, tu que é a Pamela e tal. E eu fiquei assim, gente, sim, tudo bom? Daí ela, eu não acredito que tu me respondeu. Aí eu fiquei, show. Fiquei até com um pouquinho de vergonha. Porém, foi nesse exercício, tanto digital quanto presencial, que eu consegui dar esse giro. Pode passar para o próximo. Aí veio a pandemia, né? A pandemia foi bem doido, né? Por quê? Porque todo mundo foi para o digital. Todo mundo, né? E começou um novo desafio, que era se destacar no mundo digital, né? E aí eu continuei fazendo aquilo que eu gostava de fazer. E aí, eu fiz logo de cara, assim, ó, primeira semana de isolamento, eu fiz um material sobre coronavírus para crianças. Explodiu, assim, de views, enfim. Eu dei um conteúdo de valor, fazia parte já da minha estratégia, da minha presença digital, que era dar esses materiais gratuitos, com uma coisa que estava muito no time. Então, tipo assim, logo depois a gente lançou outros materiais de coronavírus, que eu lancei com profissionais parceiros que não deram tanto resultado quanto esse primeiro deu, pelo time. Então, assim, logo na primeira semana, eu fui uma das primeiras pessoas que tinham um material, e ele tinha os fantochezinhos para te explicar o que era o coronavírus para as crianças e tal, enfim. E nisso, aconteceu uma coisa também muito legal na minha trajetória profissional, que fruto desse material que eu divulguei, a Casa do Papel entrou em contato comigo, e até hoje, isso já fazem 2 anos dessa publicação, eu tenho uma parceria fixa com a Casa do Papel, né, de divulgação e tudo mais, né, com a... Oi? Não, a estimativa da Associação Brasileira dos Fabricantes... O som da Cris ali que ficou ligado. Achei que ela estava querendo falar algo. Desligou. Cris estava querendo conversar com a gente. Só um pouquinho, só para pedir para as gurias desligarem os seus microfones. Não, eu só acho que o da Cris ali, mas já foi agora. Tá, e a Vanessa nos abandonou. Tchau, Vanessa. Menina, só meu teclado aqui. Agora, debochado. Bom, aí, ó, e aí eu até botei sobre... Me deu uma perdida, mas agora eu voltei. Eu também coloquei aqui um print do meu perfil, que esse aqui também foi uma parceria com a Casa do Papel, né? Que eram alguns materiais, mas eu continuava sempre fazendo isso. Eu fazia parceria com algum lugar, mas eu entregava o conteúdo gratuito, né? Tipo assim, a Casa do Papel estava me pagando para divulgar, mas aí eu fiz um e-book de atividade de Páscoa, que era gratuito para meus seguidores. Falei, não, isso aqui eu vou fazer, mas daí tem que ser gratuito. Aí tinha uma landing page lá no site deles, porque eu não tinha site. Eles estruturaram lá no site deles uma landing page para mim, para botar lá o material e tudo mais. Depois eles compartilhavam os contatos comigo. Pode passar. Aí, em dezembro de 2019, eu consegui, né, muito sufoco, né, pagar o domínio do site e estruturar meu primeiro site do Criando Fofulices. Que aí foi quando também eu mudei o nome, né, tirei o nome da Alice do perfil para colocar o nome Criando Fofulices. Por quê? Porque eu continuava trazendo muito dessa minha rotina com a Alice, porém, o meu público esperava que eu aparecesse, que eu contasse o que era ser mãe, e estar ali empreendendo, ser uma mãe criativa, muitas vezes como eu era, né? Porque eu estava ali sempre com coisas novas e diferentes. Então, eu troquei o nome para Criando Fofulices, né? Que o Fofulices tinha, a Alice remetia a ela,
E o Criando tinha muito essa coisa minha de criativa, né? De criar a minha filha, mas também de criar as minhas artes, de criar os planos, de criar várias coisas. Então, por isso que é um nome que até hoje eu não abandonei. Eu abri mão de ter um perfil pessoal, porém, Criando Fufelices eu não abro mão, porque é hoje a minha marca própria. Pode passar. E aí, em julho de 2020, né? E aí a pandemia, porque eu continuava fazendo isso, né? Aqui do lado até botei um print também dessa época, mais ou menos, do meu perfil. Eu continuava postando coisas, ó, vocês vão ver que reveza, postando fotos da Liz, postando fotos minhas, empreendedoras e tal, né? Porque nisso eu já tinha também uma ascensão de clientes maior, eu já, né, tava com a agenda quase lotada e tudo mais. E com conteúdo gratuito também revezando, então ali vocês vão ver que tem, ó, adesivo gratuito, tinha planner gratuito, tinha esse aqui de cima, aqui bem em cima, esse azulzinho, eram uns adesivinhos de máscara suja, máscara limpa, coisas simples que eu conseguia fazer, mas assim, sempre entregando conteúdo de valor. E era o conteúdo de valor que eu identifiquei que eu conseguia dar de valor, né? Então, assim, vocês vão ver assim, geralmente as pessoas fazem carrossel com dicas, com várias coisas, mas eu não me sentia preparada para dar aquilo, e talvez vocês também não se sintam preparados para algumas coisas. Vocês têm que identificar o que vocês conseguem produzir de conteúdo de valor que vai se conectar com as pessoas. Eu me conectei com o meu público através de materiais que eu conseguia fazer e entregar de forma gratuita, né? Que não seriam ruins para eu ficar fazendo. Não estava trabalhando para ninguém de graça, né? Porque é isso, eu não estava fazendo uma arte específica para fulano e dando de graça. Não, eu estava produzindo um conteúdo que eu achava relevante para um determinado número de pessoas e disponibilizando ele na internet. Então, em julho de 2022, eu resolvi criar a PM Ideias. E vocês vão ver ela até com um login diferente, né? E essa sou eu, na casa dos fundos da minha mãe, colocando a minha primeira plaquinha da PM Ideias no escritório da casa, né? Por quê? Porque era isso, tudo tem um começo, né? Aí, o que houve? Nada? Eu não sei, estavam abrindo a porta aqui, eu já... O que aconteceu? Alice. Não, mas tá tudo certo. E isso, gente, fazem 2 anos, né? Menos de 2 anos, faz 1 ano e... Menos de 1 ano e meio. Vai fazer 2 anos agora em julho. Então, assim, o que eu pensei na época? Cara, eu não dou conta. E aí, até vocês conhecem a Gabriela, né? Que tá sempre comigo. A Gabi, na época, tinha se separado, e aí ela, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu disse assim, amiga, tá sobrando trabalho para mim, eu vou te ensinar a fazer, e a gente vai fazer uma empresa. Vamos fazer uma empresa, vamos começar a chamar um monte de mulher aí, mãe, coisa também, porque isso, a gente pode trabalhar da meia-noite às 6, entendeu? Não importa, a gente vai trabalhar, vamos fazer, eu vou te ensinar aqui, porque eu falei para ela, ó, trabalho para mim tá sobrando, porque tinha muito isso, esse meu esforço de estar na internet, de construir a minha presença digital, trouxe para mim muitos clientes. E eu precisava agora estruturar isso. Eu não podia mais ser só a Pamela fazendo aquele serviço, porque eu já tinha criado demanda para mais de uma pessoa. Foi quando, então, eu criei a PM10. Pode passar para o próximo. Aí, em outubro de 2020, mesmo já com a PM10, né, mesmo com tudo, também fui convidada pela Hugs para fazer uma publicidade, e dessa vez, assim, foi uma das que me chamou a atenção também, porque era uma publicidade paga, então, para além de ter o recebimento de material, eu tinha também o cachê pela publicação, né? E aí foi um momento também que também isso me estralou, assim, por quê? Né? Por que a Paula tá falando de divulgação e tal? Porque isso estava gerando um valor financeiro para mim também, fora da PM10. Então, estar ali construindo a minha marca, estar ali construindo meu nome, estar ali mostrando, também estava dando outras fontes de receita para mim, né? Então, foi ali que eu percebi que o meu perfil do Criando Fufelices era muito importante para mim e era a minha principal estratégia de presença digital, né? Pode passar para o próximo. Aí também, no ano passado, eu consegui comprar meu apartamento, que foi um marco para mim na minha vida, né? Sem pedir 1 centavo para ninguém, fui lá e dei entrada no apartamento. Estou esperando ainda sair da planta, que está difícil, a MRV me ajuda. Porém, eu disse assim, não, meu sonho é ter móveis planejados, né? E aí, como é que eu faço? Porque já era caro, já estava pagando a entrada, mais a parcela, mais tudo, criando uma filha, né? Mais ou menos na mesma época eu resolvi me separar. Então, aí estava mais jóia ainda, né?
Eu disse assim, não, vou contar isso faz muito parte do storytelling, né? Vou contar isso para minhas seguidoras. Olha, né? Claro, tem coisas que a gente escolhe contar, outras não, e até depois quero falar sobre isso. Mas olha, meu sonho é ter uma casa, tipo assim, com móveis todos planejados, né? Vou fazer, e aí não era uma coisa que eu vendia, vou vender kit de caça aos ovos na Páscoa. Porque eu quero mobiliar minha casa. Cara, eu te juro, tinha patinha, 5 meses depois tinha patinha de coelho ainda na minha casa. De tanto que eu cortei kit. Tinha gente que comprava e dizia assim, eu nem tenho filho, mas eu vou comprar e vou dar para alguém. Por quê? Porque elas compraram a minha ideia, elas conheciam a minha história, elas sabiam que eu estava fazendo aquilo ali, né? Claro, tipo assim, era uma coisa extra além do que eu estava fazendo de design, porque eu não conseguia fazer, sei lá, 5.000 artes mais barato, né? Mas eu conseguia fazer aquilo que eu reproduzia, porque enquanto eu trabalhava no computador, eu estava do lado cortando os negócios na máquina para poder vender os kits, né? E sim, eu tinha uma margem de lucro aí, você sempre olha assim, R$5, como é que ela tinha uma margem de lucro, né? Mas tinha sim, bem legal. Não consegui todo o dinheiro dos móveis? Não, porém, consegui um valor bem significativo para dar entrada nos meus móveis e eu que lute para pagar o resto agora. Porém, consegui. E isso foi para mim também muito legal, porque nessa época eu vi o quanto eu tinha pessoas me acompanhando. Eu aprendi a identificar que o meu público nem sempre é o público que fica ali comentando, que fica ali falando, porque eu tenho, às vezes, um público muito similar a mim, que está enlouquecida com o filho, que está enlouquecida trabalhando, que está enlouquecida se virando, ela não está ali interagindo e tudo mais. E por muitas vezes eu fiquei assim, tipo, meu Deus, as minhas visualizações estão baixas. Tipo, meu Deus, as minhas curtidas estão baixas. Mas na hora de vender, eu vendi 2.000 kits. Então, foda-se o número das minhas visualizações. Porque, de fato, existem pessoas conectadas comigo. Números são importantes? São. Mas o que é mais importante? O quanto eu converto. E nesse momento eu percebi que eu convertia pra caramba. Então, não importava quantas visualizações eu tinha no Stories ou quantas curtidas eu tinha em cada publicação. Importava quantas pessoas eu tinha conseguido alcançar através do storytelling que eu tinha feito e da minha presença de marca. Então, nesse momento, também foi uma virada de chave para mim, né? Esse ano também a gente fez o kit de caça aos ovos e apesar de eu ter divulgado muito pouco, também vendeu um monte, assim, fruto do ano passado. Então, são coisas que são muito legais quando a gente vê na prática e quando a gente se desprende de algumas pequenas coisas, que nem isso, assim, sabe? Por isso que quando eu iniciei falando assim, a gente escuta muito falar sobre presença digital na internet, mas a gente escuta também muito falar sobre engajamento, muito sobre número de visualizações, muito sobre... E aí tu começa a ficar naquela ansiedade de, meu Deus, eu preciso ter mais visualizações, eu preciso ter mais seguidores, eu preciso ter mais curtidas. E isso não é não é o termômetro pelo qual a gente mede o nosso resultado. Existem outros termômetros que podem medir o quanto a nossa presença digital está sendo efetiva ou não. Passe para o próximo. E aí sou eu bem gordinha, né? Isso aí eram 20 quilos atrás. Mas em setembro de 2021, isso sou eu conseguindo alugar. Nossa, olha só, se vocês olharem aqui pro ladinho, ó, vocês vão ver que não tinha nada na minha parede, tá? Olha ali, vocês estão vendo a foto, tem nada na minha parede. Hoje em dia já tem um monte de coisa aqui na parede, ó. Comprei máquinas, várias coisas, viu? Isso aqui em setembro de 2021. Consegui alugar a minha sala comercial, né? Que para mim era uma coisa, assim, muito distante. Eu e a Gabi, a gente até brincava, porque a gente fez um planejamento de 2021. E a gente colocou que talvez em 2022, no segundo semestre, a gente tivesse uma sala. E em setembro de 2021, a gente já estava com ela. A gente tinha planejado, tipo assim, 20 clientes, a gente já estava com 50. Então, foi uma coisa que cresceu muito rápido e que também fiquei muito feliz. E, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que a PM está onde está hoje. A gente tem os clientes que a gente tem hoje 7 meninas na equipe contratadas. A gente tem um escritório, a gente atende gente no Brasil inteiro, porque eu tive presença digital no Criando Feliz. E a gente tem certeza disso, porque, gente, às vezes a gente some do perfil da PM10. A gente não posta no perfil da PM10. Só que no perfil do Criando Feliz, tô ali, ó, todo dia. E a galera comprando todo dia. Tanto que chegou, mais ou menos nessa época que a gente veio aqui para a sala, o Instagram excluiu nossa conta da PM10. Fiquei super triste, porque a gente ia fechar um ano.
E aí excluiu nossa conta, assim, por uma besteira do Instagram mesmo, que não identificou que o anúncio feito pelo gerenciador era do gerenciador, e eu não estava comprando curtidas, né? Então, assim, num erro ali, ele bloqueou, a gente não conseguiu reativar, aí teria que entrar com processo e tal e tudo mais. Só que como a gente ficou 2 semanas sem perfil e não fez assim, ó, fez zero, gente, zero diferença no faturamento da PM10. Zero. A gente disse, dane-se, vamos criar de novo, então. Porque a gente viu que onde a gente vendia era lá no Criando Fofeliz. Significa o quê? Que a PM10 não é importante? Claro que é, nosso perfil da empresa, é onde a gente posta os resultados, é onde a gente tem um tom mais profissional, né? Porque é isso, ali na PM10 vocês vão me ver descabelada, vocês vão me ver com o que eu sempre brinco com o coque da produtividade, é onde eu crio a conexão com outras mulheres, onde eu crio conexão com outras mães empreendedoras, né? É onde eu vou aparecer bem louca nos meus perrengues, onde o meu carro desmonta no meio desse Brasil, onde, tipo, onde eu mostro tudo isso e eu me conecto com as pessoas. E onde eu atuo profissionalmente lá na PM10, que é o meu portfólio. Pode passar. E aí, por que que é tão importante a gente ter essa presença digital, que eu passei esse estudo de caso, né? Então, a gente tem mais de 130 milhões de pessoas que acessam a internet no Brasil. Ou seja, e principalmente agora na pandemia, mudou muito o perfil de consumo das pessoas. Então, estar na internet não é mais uma opção, né? Porém, a gente tem que estar na internet com estratégia. E por isso que a gente está falando hoje sobre presença digital. Porque não adianta só ter, como eu falei no início. A gente precisa criar uma estratégia. Pode passar. Bom, aqui eu botei mais ou menos um pouquinho. Só deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sei mais ou menos aonde eu estou aqui na minha apresentação. Quanto tempo mais eu tenho de fala? Só para saber o quanto que eu acelero, o quanto que eu reduzo. Nós começamos um pouco depois, né? Daí até começar, na verdade, faz 20 minutos que tá mais ou menos o mesmo tempo, tá? Então... Beleza. Só para saber, né? Porque vai que eu desato a falar aqui, tagarela, meia-noite, nós estamos aqui, né? Assunto tem, porém, né? Sei que todas também merecem dormir. Tá então maravilhoso. aqui eu botei um pouquinho sobre essa questão de os benefícios que é ter uma presença digital estratégica, que é isso, ter a estratégia por trás da presença digital. Então, a gente consegue disputar o mercado, a gente consegue melhorar a comunicação com o cliente. Aqui eu vou dar até um exemplo de melhorar a comunicação com o cliente. A gente passou recentemente por um processo de reestruturação na PM10. Por quê? Cresceu muito rápido, né? Há 3 anos atrás eu estava criando planners, né? Então, foram coisas que eu precisei muito rápido aprender. Ontem mesmo eu estava num treinamento sobre criar equipe comercial. E aí, na hora, assim, eu até pensei assim, cara, isso não tem nada a ver comigo. Daí depois, quando eu estava assistindo, eu disse, óbvio que tudo tem a ver comigo. Por quê? Porque a gente precisa, mesmo que não vá fazer isso na empresa, entender o que é aquilo na empresa. E hoje a minha empresa precisa que eu saiba administrar, que eu saiba criar uma equipe comercial, que eu saiba fazer várias coisas. Então, precisou que eu também entendesse de outras coisas, né? E no meio dessa coisa de eu tentar agora também atuar em expandir e crescer a PM Ideias de uma forma mais organizada, né? Pegar essa demanda que explodiu e conseguir organizar, eu disse assim, não, tá errado os nossos processos, vamos reorganizar. E eu sabia que estava errado porque tinha essa demanda do cliente dizendo, também reclamando, não está tendo retorno, não está tendo isso, não está tendo aquilo. Lá na PM eu avisei a reforma, mas aonde que eu comuniquei melhor para o cliente o que estava acontecendo? Lá no Criando Fofeliz, que é a minha estratégia de presença digital. Lá eu disse, lá as pessoas sabem da minha história, lá as pessoas compreendem que eu sou uma mãe que há 3 anos está na internet e que apenas 1 ano criou a sua empresa. Então, tipo assim, ela está errando, mas ela está tentando acertar, né? Então, ali eu consegui melhorar essa comunicação e as pessoas que me seguem no Criando Fofelices, né? Que é, na verdade, hoje, 99% dos meus clientes, é bem difícil que alguém não tenha vindo por lá, mas eu consegui melhorar essa comunicação deles entenderem o porquê a gente estava passando por aquele processo. O que eu não posso fazer muitas vezes lá na PM10 sem que pareça falta de profissionalismo para um novo cliente, né? Então, tem as suas vantagens a gente ter uma estratégia, né?
Tem também aqui, então, como benefício, conseguir autoridade, aumentar vendas. Por quê? Conforme mais a gente aparece, mais a gente produz conteúdo, mais autoridade a gente se torna naquele assunto, mais as pessoas se referenciam. Eu preciso fazer uma logo, eu vou fazer lá com a Pamela. Eu preciso fazer um social media, eu preciso fazer uma coisa de redes, eu vou fazer lá com a Pamela, porque ela me segue todo dia, sei lá, seja para ver a Alice falar alguma coisa engraçada, mas ela sabe também que eu falo sobre isso, que eu trabalho com isso. Já aconteceu muito, das pessoas me seguirem por determinada coisa e depois estarem em outra. A Duda, que está aqui atrás, inclusive, Duda, ela recebeu um anúncio meu de material gratuito. E me seguia há mais de um ano, quase 2 anos, e respondeu depois uma vaga de anúncio, e hoje faz parte da PM10. Então, imagina, e ela é mãe, respondeu um anúncio de planner, começou a me seguir por causa de um planner. Na verdade, a Duda sabe mais da minha vida do que eu, porque às vezes a Duda fala umas coisas assim, porque naquele aniversário tu fez tal coisa, eu, né? A Duda sabe mais do que eu. Porém, quando a gente consegue fazer esse exercício de estar presente, de produzir conteúdo, isso aumenta a nossa autoridade, né? Isso aumenta a nossa visibilidade para as pessoas. Que é isso, sou vista, sou lembrada. Que é o terceiro ponto, que era ter visibilidade e uma real presença digital. Feedback imediato, ou seja, né, assim como é bom, também às vezes é ruim, mas enfim, é muito positivo, que nas redes sociais hoje a gente consegue ter esse termômetro muito mais rápido, né? Do que está vendendo, do que não está vendendo, do que está performando bem, do que não está performando bem, daquilo que tu está fazendo que está show e aquilo que tu está fazendo que está péssimo, né? Porque aí as pessoas, os haters, nos adoram, já nos dão uma xingada. Então, a gente já consegue ter esse feedback, esse termômetro mais preciso e mais rápido, né? E o monitoramento preciso também. Por quê? Redes sociais são hoje uma ferramenta, assim, incrível. Pensem que há anos atrás a gente precisava, por exemplo, para fazer um anúncio, ir lá, botar na revista, botar no outdoor, pagava uma fortuna para aparecer no horário da Globo, né? E aí aparecia o quê? Para o público errado. Hoje, na internet, a gente sabe quem são as pessoas, a idade delas, o comportamento delas. E aí, quando a gente vai comprar um anúncio muito mais barato, a gente direciona exatamente para a pessoa certa. Então, a internet hoje é o investimento mais preciso que a gente tem. Pode passar. Bom, e aí aqui eu botei redes sociais para cada negócio, porque a gente está falando de redes, e a minha estratégia até hoje foi o Instagram e o site, né? E aí, antes de falar sobre isso, eu resolvi trazer essa introdução. Por quê? Porque o Instagram não é o único canal, não é mesmo, entendeu? Não é todo mundo aqui que vai vender na internet, no Instagram, assim como não é todo mundo que vai vender no TikTok, por exemplo, né? TikTok tá o quê? A galerinha mais jovem, né? Que sabe dançar, que sabe fazer suas coreografias e tal. E, gente, tem uma galera vendendo no TikTok a rodo. Porém, não é meu público. Eu já sei que não é meu público. Eu não consigo vender lá. Minha estratégia faz parte do Instagram e o site. E, agora, no próximo período, vai ser também migrar um pouco para o LinkedIn, né? Por uma estratégia profissional também. Então, quando a gente vai pensar assim, em presença digital, não é só redes sociais, né? Não é só fazer reels com dancinha, não é só isso. Não, é pensar, bom, qual que é o meu objetivo, né? Meu objetivo é vender para, enfim, para o consumidor final. Então eu preciso ter um e-commerce, não preciso ter um e-commerce, né, que é um site, ou eu preciso ter um site institucional, eu preciso, por exemplo, o LinkedIn, para quem vai vender para outros profissionais, que é o nosso caso, por exemplo, que a PM10 vende para outros profissionais, quem vai vender para empreendedores, quem vai vender B2B, precisa estar no LinkedIn, né? TikTok, a galera que vende para a geração mais jovem, precisa estar no TikTok. Se vocês vendem, eu não vendo para pessoas mais jovens, mas se vocês vendem coisas que são para um público adolescente e tal, tem que estar no TikTok. Então, faz parte também da estratégia digital identificar qual é a rede social que eu terei melhor performance. Então, eu casei Instagram com site, por quê? Porque no site eu conseguia ter uma coleta de dados que me permitia depois entrar em contato de novo com as mães, né? E eu permitia ter a minha casa própria, né? Porque site é casa própria. Na verdade, site eu indico sempre para todos vocês.
Redes sociais, a gente está sempre suscetível às atualizações da plataforma e as regras da plataforma, ou seja, assim como o perfil da PM10 um belo dia foi excluído e eu não pude abrir minha boca para reclamar, porque o saque é péssimo, inclusive se vocês entram lá no Reclame Aqui, o Instagram é uma das piores empresas do Brasil. Por quê? Porque não tem saque, né? E isso é péssimo. A gente já passou por momentos em que o Instagram caiu fora do ar. Como é que a gente vende? Né? E o site, a gente sempre fala isso, site é casa própria. Né? Site, a gente consegue ajustar ele da forma como a gente quiser, com as informações que a gente quiser. Se eu boto lá no Google, né, marketing digital Porto Alegre, aparece PM10, né? Não vai aparecer Instagram, porque o Instagram não está no motor de busca do Google. Então, é muito importante a gente pensar na estratégia e não estar somente em um lugar, não focar somente em um lugar. Então, eu vou escolher, é que nem eu, escolhi Instagram e escolhi site. Trabalhei nos dois para conseguir ter um resultado. Hoje, já vou expandir para quê? Para LinkedIn. Isso também é importante. Tipo assim, então eu vou em todos. Quem faz tudo não faz nada, né? Então, vai indo com calma. Conforme tu vai avançando uma etapa ou outra, tu vai conseguindo produzir conteúdo. Por exemplo, eu sempre quis estar no Facebook. E eu nunca consegui. Não consegui casar isso. E antes que eu tivesse uma atuação péssima no Facebook, eu resolvi não estar lá. Eu resolvi continuar mantendo o meu resultado no Instagram, né? Mas é muito importante isso. Bom, qual que é o meu público, aonde ele está e como que eu alcanço ele da melhor forma. Então, vocês ajustam a rede social que mais se adequa a isso. Pode passar para o próximo? Eu tô morrendo de calor, vou colar um pouquinho. Aqui eu coloquei, inclusive, que eu estava falando sobre essa questão do site, o Google My Business. Se algumas de vocês não têm no negócio de vocês cadastrado no Google My Business, tá de bobeira. Por quê? O Google My Business é uma ferramenta gratuita, né, que já funciona tipo como um sitezinho, ou seja, ele já aparece no motor de busca, já tem ali avaliações, já tem várias coisas. Então, é bem importante para a gente aparecer, né, no negócio da gente. Isso, assim, não precisa ser só, meu negócio tem que ter um ponto físico. Não. Pode ser um negócio digital. Não precisa ter endereço para cadastrar no Google My Business, né? Pode cadastrar um negócio digital, pode cadastrar um projeto. Inclusive, me dei conta agora que o Together não está cadastrado, estamos dando bobeira. Vamos lá cadastrar depois, né? Falei já agora, já assumi meu erro, por isso que eu falei que o estudo de caso sou eu para poder assumir meus erros. Mas, é porque agora eu lembrei que um cliente eu coloquei lá que era também um negócio digital, assim. E vocês conseguem colocar ali site e tudo mais, e mesmo sem ter um site, por exemplo, não tem um site, cadastrei no Google My Business, eu já consigo fazer Google ADS. Eu já consigo fazer o patrocínio. Então, o Google My Business é hoje uma ferramenta, assim, indispensável. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui fazer meu negócio, Google My Business. Porque daí ali vocês conseguem já fazer um patrocínio. Pode passar para o próximo. Aí aqui o Instagram, né? O Instagram hoje é uma das redes sociais mais utilizadas, porém não é ainda a mais utilizada, ainda o Facebook ainda tem um maior número de usuários. Mas assim, depende muito da nossa estratégia para ver a atuação. Por exemplo, o Together, tem que estar no Instagram. Por quê? Porque no Instagram está a maior parte de mulheres na faixa etária que a gente quer. Então, isso também é muito importante, né? Na hora de criar, claro, a gente pode ter o perfil nos lugares, né, até para segurar o nome, mas a gente tem que ver aonde o público que a gente quer atingir está, né? E aí é importante construir a estratégia em cima dele. E aqui eu coloquei algumas dicas de Instagram, né? Que é sempre cuidar no nome de usuário, o nome de usuário é da arrobinha, então colocar uma coisa que seja legível. Ali embaixo também, no nome, aquele que fica em negrito, também colocar a informação de vocês, né? Responder na bio quem que vocês são, o que que vocês fazem ou vendem, como que compra e de onde vocês são. Os posts, sempre alternar. Não existe nenhuma coisa milagrosa que pode dizer para vocês, olha, postem Reels todos os dias e vocês vão arrasar vendendo. Não, tá? Cada nicho se comporta diferente, assim como cada perfil performa diferente. Então, o que é sempre legal? A gente ir alternando. No dia a gente faz carrossel, que é aquele que passa para o lado, que é super bom, por quê? Porque o Instagram sempre valoriza muito a interação, né? Então, o fato da pessoa arrastar para o lado já é uma interação. Então, já está ajudando para o algoritmo. Então, faz um carrossel, grava um vídeo de até 1 minuto que não é Reels, grava um Reels, uma dica, um produto, faz um card estático, posta uma foto, né?
vai fazendo esse jogo de revezar a estratégia de posts. E stories, gente, se lave fazendo stories, porque stories é a cada 2 horas, tem que ter um stories para a bolinha de vocês aparecerem lá na frente, né? Então, sempre usando caixinha, sempre usando enquete, sempre fazendo bastante stories, porque stories somem 24 horas e stories é o que é mais consumido, né? De forma rápida pelas pessoas. E também é onde a Camila dizendo, eu juro que vou melhorar. Eu vi a tua cara aí pensando assim, stories a cada 2 horas, eu vi que sofreu, assim. Camila nessa hora pensou assim, meu Deus, como fazer story? Mas eu te juro que depois vai virando mais natural com o tempo. Até os dias que a gente some, depois a gente aparece, mas assim, tu vai começar a ver assim, faz 2 horas que eu não fiz stories, vou fazer uma stories aqui. Uma enquete, uma caixinha, posta umas coisas, assim, né? Só não tô fazendo, mas vai fazer. Mas é hábito, gente. É hábito, vai dando certo. Porque faz muito parte disso que eu comentei lá no início. Vocês têm que... Eu muitas vezes senti que eu tava falando para ninguém. Que eu tava fazendo stories para nada. Que eu tava produzindo conteúdo para nada. Às vezes a gente tem essa falsa ilusão. Porém, não dá pra, como tudo na vida, tudo. E as gurias já falaram várias vezes aqui sobre essa questão do mindset, sobre como que a gente tem que fazer. Cara, não desiste, sabe? Não desiste. Continua produzindo. Não é à toa que tem um monte de gente, e eu não sou o case de sucesso milionário. Não faturo 4, 5 dígitos. Mas tem uma galera aí faturando isso na internet e falando para vocês na internet. Eu não faço o que essa galera faz no mesmo ritmo. Eu encontrei o meu ritmo de produção de conteúdo, o que eu gostaria de mostrar nas redes sociais, que depois eu também vou falar sobre isso, e o resultado que eu consegui ter. Então, assim, não é a mesma receita para todo mundo, mas dá certo. E vocês têm que encontrar a forma de vocês que dá certo na internet. Então, assim, vendo bolo, sou contadora, sou não sei o quê, cara, para todo mundo tem uma fórmula diferente, que não é a mesma da minha, não é a mesma da Camila, não é a mesma da Renata, não é a mesma de ninguém. Porém, por isso que todas as vezes que eu fui falando ao longo desses últimos períodos, foi isso. Para mim, funcionava criar um conteúdo que fosse um plano gratuito. Para mim, funcionou tal e tal coisa. Porque eu identifiquei que aquilo eu conseguia fazer, eu conseguia entregar e me gerava um resultado. E eu tive muita persistência ao longo disso. Às vezes, persistência, vão 3 anos. Mas, gente, quando a gente está na internet, 1 mês é quase 2 anos. A ansiedade que a gente tem sobre algumas coisas, ela é horrível. Porque tu posta uma coisa e 5 minutos depois tu queria que tivesse 2.000 curtidas. E isso é muito fruto do comportamento que a gente tem hoje, assim, geral. Então, a gente fica naquela ansiedade, as coisas têm que acontecer, e aí, nesse momento que a gente pensa, eu vou cancelar essa conta, isso não tá dando certo, eu nunca mais vou fazer stories. E é nesse momento que você não vai fazer isso. Você vai continuar fazendo stories, você vai continuar postando, você vai continuar ali. Dane-se se uma pessoa viu, dane-se se 10 pessoas viram, você vai lá e fica que nem o peixinho do Nemo, continua a nadar. Vai lá, continua a nadar, vai sempre, vai. Uma hora vai dar. Porque talvez você não esteja preparada para naquele momento dar. Você está fazendo a coisa errada. Como é que tu sabe que tu fez a coisa errada? Vou testar uma coisa nova. Vou testando. Uma hora vai ter que dar certo, né? Agora não dá para desistir. Agora não dá para, tipo assim, eu fiz um post, não bombou, flopou, morreu, não quero mais. Não, então vamos fazer um outro formato, vamos testar de novo. A internet muda muito rápido, o algoritmo do Instagram é uma bosta, porque muda o tempo todo. Então, quando tu acha que tu entendeu como que engaja bem, ele foi lá e destruiu a tua publicação, né? Tu postou um negócio que tu demorou 5 horas para fazer aquela postagem e aí ele entregou para 2 pessoas. Cagou contigo, né? Aí, o que não dá para ter? Justamente isso, essa ansiedade de achar que o resultado vai vir rápido. O que é quase impossível numa era digital onde tudo é muito rápido. Então, quando eu digo assim, tenham paciência, assim, né? Não, mas foi só 3 anos. Mas, cara, pareceu muito mais. Se eu tivesse, muitas vezes, quando eu pensei em desistido, porque eu pensei assim, gente, sei lá, toda semana eu acho que umas 6 vezes eu me irrito com o Instagram e eu penso assim, nunca mais eu vou postar nisso. Eu penso isso também. Eu penso, nunca mais vou postar nisso daqui. Vou deletar essa conta. Isso é normal todo mundo pensar. Porque tem horas que te irrita, tem horas que tu acha que não tá dando resultado, tem horas que é várias coisas. Porém, a gente tem que persistir. Próximo.
Aí, aqui que eu queria falar, preciso mostrar toda a minha vida? Né? Que isso é um fator bem importante, porque quando a gente fala em presença digital, e aqui eu mostrei o meu caso, que eu resolvi dividir a minha vida pessoal, então eu tornei a minha vida pessoal pública. As pessoas passaram a saber muito sobre mim, muito sobre a Alice, né? Sobre a minha decisão, sobre a decisão de que escola eu botava ela, a decisão de o tema que eu escolhi para a festa dela, né? As pessoas começaram a ter muita informação minha. Eu decidi mostrar, e a minha estratégia foi criar a minha presença digital através da minha vida com a minha filha. Porém, eu estabeleci limites para isso. Então, assim, a Alice não está a fim de aparecer? Ela não aparece. Tal coisa é íntima nossa, né? A Alice está chorando, a Alice se machucou, a Alice... Não quero postar. Há mais de um ano, eu me separei. Eu decidi que esse processo eu não ia dividir com as minhas seguidoras, porque não fazia parte da minha estratégia digital. A minha estratégia digital, ela era acompanhar a minha vida como mãe e como empresária, e não como esposa ou como mulher. Então, eu decidi, não vou. A única coisa que eu fiz meses depois foi dizer assim, né? Porque eu estava recebendo muita mensagem assim, cadê o fulano? Cadê o fulano? Gente, me separei, porém, a minha decisão é, não quero falar sobre isso, vida que segue. Por quê? Porque aquilo para mim era uma coisa particular e que não ia mudar estar ali ou não, né? Porque é isso, eu tinha escolhido dividir essas duas coisas, minha vida como mãe e a minha vida como empresária. Então, eu continuei dividindo a minha vida enquanto empresária, agora mãe solteira, né? Mãe solteira, mãe solo, que agora ficou muito mais hard, muito mais louco. Eu resolvi dividir isso sem abrir pormenores o que tinha acontecido. Assim como em várias coisas da minha vida, eu resolvo não abrir. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, tem vezes que eu tô, tipo assim, na última da minha ansiedade. Eu escolho não dividir esse momento. Não ficar ali, né, mexendo no Instagram, não ficar chorando e tal, porque faz parte da minha estratégia. Entendeu? Ah, mas ela não quer mostrar que ela sofre? Não, porque eu mostro que eu sofro pra caramba no meu perfil, né? Só que eu também tenho que ter o filtro de mostrar aquilo que vai me fazer bem e o que não vai. Então, eu sempre filtro muito, assim, eu vou dividir isso, qual vai ser o impacto de dividir isso ou não? Por quê? Não precisa, para a gente ter presença digital, dividir todas as refeições que a gente faz, todos os lugares que a gente vai, né? A gente precisa entender quais áreas da nossa vida a gente vai usar estrategicamente para conseguir fazer essa presença digital. Então, digamos assim, Camila, né? Vamos usar agora Camila. Camila quer... Daí ele vai sair e me disse que vai assistir o recente no YouTube. Beijo, Daí, boa noite. Beijo. Tô mandando um coração. Camila quer dividir mais sua vida, criar uma presença digital, né? Uma presença nas redes. Ela quer falar sobre comércio exterior e tal. Ela precisa mostrar a janta dela? Precisa ser, se for um lugar muito chique, se for um lugar muito massa. Por quê? Porque isso diz que ela tá jantando em um lugar bom. Então, isso significa que o trabalho dela tá dando certo. Então, significa que ela é uma pessoa bem-sucedida, então significa que eu posso contratar ela. Que é assim o raciocínio das pessoas, né? Então, a gente precisa mostrar... eu preciso mostrar meu cachorro. Não. Isso vai ajudar? Vai dar... A gente vai vendo. Tem coisas pessoais nossas que nos ajudam na nossa estratégia. Tem coisas pessoais que não nos ajudam em nada. Então, a gente não precisa mostrar. Precisa mostrar só se isso nos faz bem e se a gente não dá bola. Agora, se eu vou mostrar e aí vai vir um hater, isso vai me fazer mal, a pessoa vai me xingar, né? E aí... Isso vai afetar de uma forma negativa, então não mostra. A gente não precisa estar nas redes sociais mostrando tudo que a gente faz. A gente precisa mostrar aquilo que nos faz bem e aquilo que estrategicamente vai ser bom. Então, é isso. Tem um monte de gente falando assim, tem que estar na internet, tem que mostrar tudo na internet, blá, blá, blá. Não tem que mostrar tudo na internet. Vocês têm que achar a forma de vocês, do que eu vou mostrar, para que isso serve. Então, ter presença digital não é obrigatório para todo mundo, porque se me faz mal pra caramba aparecer nas redes, então não aparece. Não se tortura, entendeu? Vai aos pouquinhos.
Não precisa a gente, tipo assim, meu Deus, agora eu vou começar a mostrar tudo. Vou tomar banho, cortar meu cabelo, né? Vou estar aqui fazendo minha unha. Não, vamos mostrar aquilo que a gente quer. Eu decidi que eu ia mostrar muito essa minha rotina de mãe empreendedora. Às vezes, dá errado. Por quê? Porque se às vezes eu estou num momento relax, se eu estou devendo alguma coisa para um cliente, ele se acha no direito de me responder também no direct lá. Dá errado? Às vezes dá, né, gente? Não tá certo tudo na vida. Porém, a gente faz um balanço. Tem coisas que não são tão boas. Mas, cara, são 3 anos. Eu construí uma puta empresa. Eu tenho um monte de cliente que eu não posso nem reclamar. Nunca fiz um tráfego só com presença digital. Então, tá show. É o caminho que eu queria seguir. É onde eu conquistei. Sem investimento de lugar nenhum. Eu saí absolutamente do zero. Eu saí absolutamente do nada. A minha conta começou com 0 seguidores, como a de todo mundo, né? Eu já tive milhares de posts que floparam. E mesmo assim, hoje, eu sinto orgulho da Pamela que eu construí ao longo desses 3 anos, né? E justamente por isso que eu queria mostrar o estudo de caso meu, que não é a pessoa que fatura milhões, mas é a pessoa que entendeu o seu processo no meio da presença digital e conseguiu encaixar uma forma disso dar certo. Então, apesar de eu ter ali minha vida blogueira, eu construí a minha empresa, eu fiz uma coisa sólida para mim, que eu fico muito feliz com isso, né? Então, consegui ir conciliando essas coisas que me deixam muito feliz. Pode passar para o próximo. Aí aqui eu botei também isso, ó. Tenha atenção com o conteúdo, que é a gente identificar nosso público-alvo, fazer um conteúdo, né? Eu não preciso postar tudo o tempo todo, mas eu preciso postar aquilo que tenha relevância. Não dá para ficar postando o que está na modinha, que todo mundo está postando, mas não tem nada a ver com o meu público. As pessoas sabem que não tem nada a ver comigo. Entendeu? Só porque eu quero engajamento. Não. Tem coisas que, tipo assim, vocês, por exemplo, não vê. Eu não fiz dancinha até hoje. Não vou dizer nunca, porque senão a gente paga depois com a língua. Mas eu nunca fiz. Por quê? Porque não tem a ver comigo. Eu sou levemente debochada, engraçada e tal, mas assim, dançar não é muito comigo, né? Assim como cantar, Deus não deu esse dom para a Pamela Maia. Porém, a gente tem que ver tudo que a gente oferta ali no Instagram, então tem que ser alguma coisa que vocês tenham segurança, que vocês tenham conexão com aquilo, né? Não adianta vocês pegarem um conteúdo no Google, jogarem ali no Instagram se vocês não sabem aquele assunto, porque daí ele fica vazio. Daí o seguidor de vocês, a audiência de vocês sabe que aquilo, tipo assim, por que a Pamela tá falando sobre isso se a Pamela nunca fez tal coisa? Por que tá fazendo isso porque você nunca tal coisa? Não, tem que ter relação com a gente. O meu perfil hoje tem muita relação comigo. Eu sempre fui dessa pessoa que adora um plannerzinho, um papelzinho, fazer uma coisa assim, o tempo todo fazendo. Isso tem muito a ver comigo. E aí eu criei uma empresa de marketing digital fazendo planner. Por quê? Porque tinha a ver comigo. Porque essa era a minha identidade. Então a gente precisa sempre pensar nisso. Qual que é o valor que eu entrego casado com a minha essência, né? Porque não dá para ser outra pessoa na internet só para vender. A gente tem que vender com aquilo que a gente tem, que a gente é. E sempre, gente, sempre tem uma forma de a gente fazer o que a gente faz de melhor de forma diferente. E não igual a todo mundo. Sempre tem. Sempre tem. E isso a gente vai fazendo teste e erro até acertar. Mas sempre tem. Pode passar para o próximo. Eu terminei. Enfim, era isso. Agora, depois dessa parte que é outra coisa, né? Mas, basicamente, era isso, né? A gente trouxe esse estudo de caso meu, para mim poder me debochar e poder falar isso, mas porque muitas vezes eu sinto essa ansiedade nas redes sociais que me preocupa muito. Assim, de, cara, a gente precisa ter isso, foguete não dá ré, vamos lá, vamos postar 50 posts por dia, 80 stories por dia, e aí a galera começa a ficar nervosa, aquela ansiedade de que eu tenho que dar resultado, e não é isso. Presença digital e a gente ter uma estratégia sobre a nossa atuação nas redes, respeitando os limites que a gente tem. Então, nos limites que eu tenho, nas possibilidades que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu posso entregar e o resultado que pode me dar. Ninguém é obrigado a fazer 6 em 7 numa semana. Ninguém. A gente tem que conseguir achar a fórmula como vai dar certo para cada uma das pessoas. Não tá nada de errado também fazer 6 em 7. Se tu consegue, se tu vai, show. Só que é isso. Às vezes eu fico muito preocupada, por isso que hoje eu queria fazer essa fala assim, me usando e tal, justamente por isso.
porque eu fico preocupada com essa ansiedade que nos gera muitas vezes essa coisa do resultado muito rápido, do engajamento muito rápido, e eu sei que isso é uma tendência das redes, né? Enfim, aí depois a gente fala sobre isso, mas eu acho que agora, se as meninas quiserem falar alguma coisa, alguém quiser fazer uma pergunta, acho que essa é a hora. Nossa, eu Boa. quero Nossa, bater papo maravilhosa. com Amei, e amei. fico muito orgulhosa mesmo de ver toda essa tua trajetória, porque nós também operamos juntas aí há alguns anos, né? E ter tu caminhando junto conosco nesse projeto da Together Group comigo e com a Camila, né? É realmente incrível. É emocionante ouvir a tua história dessa forma, né? Porque por mais que a gente conviva com as pessoas, a gente não, em razão da própria vida corrida da gente, a gente vai perdendo alguns capítulos, né? Então, eu quero te dizer que realmente tu é um case de sucesso maravilhoso para nós e foi muito bom escutar a tua história, né? E a gente, assim, isso se coaduna muito com o que eu penso sobre constância, né? Inclusive, hoje eu e a Camila estávamos falando sobre isso, porque por mais que a gente saiba dessa necessidade dessa grande ferramenta que estar conectado, né, e produzindo conteúdo traz para os nossos negócios, a constância exige que seja algo sustentável, né? E vem muito de encontro quando se fala de se respeitar, porque a gente não consegue fazer algo por muito tempo que seja realmente que nos agrida de uma forma muito profunda. Então, é perfeito. E claro que a gente fomenta também aqui que as gurias saiam de uma certa zona de conforto e se desafiem, mas é bem isso, é se desafiar no limite do saudável, né, Camila? Se Exatamente. desafiar de não desistir, de persistir, Exatamente. porém não extrapolar os seus limites, né? Entender que, tipo, não é para todo mundo que o resultado é igual, não é para todo mundo que é rápido. Às vezes uma pessoa é mais rápida, outra é mais devagar, porém a gente precisa ter essa constância, essa estratégia, né? E essa questão até que tu falou também, né, do 6 em 7 e tal, isso tem muito trabalho por trás, né, e essa constância, de fato, é querer O negócio que é desistir várias pauleira, que vezes. eu não consigo fazer o Exatamente. 6 em 7, porque, assim, quem já viu um pouquinho É, da forma de lançamento, é um negócio insano, cara. Eu conheço é, uma amiga minha que faz, cara, ela tem um cabeleireiro, um negócio, a filha dela, alguém entrega, alguém faz uma coisa, ela já entra em live, dela já faz isso aqui, tá gravando vídeo, aí ela tá gravando conteúdo pesado. curto, é um conteúdo pesado. Eu não tenho estrutura para isso ainda. Porém, eu me desafio todos os dias a fazer coisas diferentes, a avançar aos poucos. E assim, e a gente sempre fala também que esse sucesso parece é muito comum, e tu deve viver isso, das pessoas te falarem, mas todo esse teu sucesso foi de uma hora para outra. Tipo, de um dia para o outro a Pamela bombou. Não, como Parece assim? que é de um dia para o outro, né? Ou para ti é fácil tu mostrar a tua rotina com a Alice, mas tu tem 7 colaboradoras, né? Ou como falam para nós, para mim, né? Rê, para ti é fácil porque tu toda a vida tu falou em público, ou tu tem uma certa facilidade, ou que nem a Camila. Para ti é fácil porque, enfim, tu tem uma superestrutura, já morou no exterior, fazem essa ideia romantizada de algo que requer muito esforço da nossa parte. Não, eu pareço uma tia velha aqui no escritório. Que alguém reclama da máquina, que eu falo assim, gente, na minha época eu cortava isso aqui na mão. Então, assim, ó, tu reclama do teu jeito, entendeu? Há 2 anos atrás eu estava cortando na mão. Vocês agora têm que ir 50 bases, eu tinha uma só, entendeu? E aí eu parece que as tia velha ficam contando. E isso também é muito legal na estratégia digital, né? A gente contar isso. Ninguém, tipo assim, só os herdeiros, né? Se a gente não é herdeiro, a gente ralou pra caramba pra construir isso, cada uma dessas coisas, né? Nenhuma coisa é fácil. Eu estralei o dedo, tinha um escritório com 7 colaboradoras, 2 impressoras. É que Há 3 anos atrás eu estava pagando crédito de falou no bate-papo, gurias, até se a Mari, eu não sei, Camila, o que tu acha? Tu acha que a gente apresenta o núcleo do TG dentro da PM Ideias agora, ou a gente abre para as gurias complementarem as colocações da Pamela?
Acho que a gente Vamos- podia complementar agora, depois a gente abre o TG, porque eu, ser. deixa assim, ó, Mas deixa eu é contar que uma daí coisa. a parte que as gurias falam, a gente A gente para de faz gravar. né? Então, vamos Ai, apresentar o núcleo do TG, né? Já para Daí, aproveitar. Depois a gente traz a Mari aí para contar essa experiência dela, que ela disse agora ali no chat, que ela fez ela a fez fórmula do 6 a em 7. fórmula e acabou não conseguindo fazer todas as etapas sozinha. E a gente sabe que são muitas etapas, que requer muita estruturação e que muitas vezes realmente, né? A Mari, a gente sabe, ela tem 2 bebês ali, é uma empresária genial, mas que realmente precisa de ajuda. E eu acho que é muito nesse espírito que nós estamos aqui no Together também, para que a gente possa te ajudar e alavancar os nossos negócios, né? Isso aí. Mas eu acho que eu passo a palavra de novo para a Pamela, né, Camila? Para a Isso gente para apresentar. o núcleo para as gurias, então. Daí a gente para Adorei, a tô muito gravação. faladeira hoje. Tô muito faladeira. Vai que vai. O quê? O carregador tá pendurado lá que eu dei pra Nath. Meu celular vai com a bateria. Então, né, comentei lá no início que eu estava muito feliz da PM ter essa proximidade com o Together, ser patrocinadora do Together, porque essa é a nossa vontade. Ela, de fato, casa com tudo que eu falei sobre presença digital. Eu sou uma mulher, eu sou uma mãe empreendedora, eu precisei muitas vezes de ajuda, eu contei com pessoas maravilhosas. Hoje eu tenho na minha equipe, não está aqui, mas a Pri, que me ajudou muito em questões administrativas, financeiras, a PM Ideias. Ou seja, eu pude contar com outras mulheres, e essa rede de mulheres é uma coisa que é incrível, é incrível. A gente precisa ter mulheres que levantam outras mulheres, que ajudam outras mulheres. E a PM Ideias é um grupo de mulheres pensando em produtos para mulheres. Então, quando a Rê, que me conheceu por causa do direito, né, imagina, eu tenho um monte de cliente advogado por causa disso. Na verdade, eu só fiz direito para isso, para conhecer a Renata, para conhecer a Andréia, entendeu? Para conhecer o Conrado, conheci umas pessoas no direito. Fiz meu networking lá. E quando ela contratou para a gente fazer a criação da logo, quando eu li o briefing, eu pensei assim, cara, isso aqui é a cara da PM10. É a nossa cara. E aí, logo quando a gente foi fazer o material do primeiro poder, eu dei aquela levemente sondada, assim, qual é que é aí? Quer me passar uma apresentação do evento e tal, enfim. E logo a gente já se apaixonou pelo Together também, por ter essa essência tão parecida com a nossa da PM Davis, né? Que é ter o olhar para mulheres, que é levantar mulheres, que é criar conexões entre mulheres, pensar em específico para mulheres. E aí, logo depois do primeiro Empreender Poder, a gente pediu a Camila e a Renata em casamento, né? Pedimos o Together, a PM10 pediu o Together em casamento. E perguntou se queriam casar conosco, por quê? Porque E daí eu mandei o símbolo, né? Que a gente tem uma origem meio. A gente não usa aliança, né? A gente usa uns mandala sutra, assim, no caso do. Para selar essa união, a gente mandou a pulseira. Ó, tá aqui. Botei aqui. Eu deixo aqui do ladinho já, mas a gente pediu em casamento por quê? Porque a gente disse assim, não, a gente quer criar produtos para mulheres de uma forma diferenciada. A gente vai fazer isso através do TG, né? A gente também precisava que a nossa missão se aliasse com a missão do Together, que a gente também crescesse junto com o Together, para poder alinhar essas duas missões mesmo, porque as nossas empresas não são idênticas, mas as missões são muito similares, e elas se casavam, né? Então, nós pedimos em casamento para que a gente pudesse criar, né, alguns produtos diferentes. E aí, claro, como tudo acontece muito rápido, como as coisas são muito, né? A gente estava falando sobre isso esses dias numa reunião, né? Tudo acontece, a gente tem que dar um jeito para resolver, né? A PM Ideias já apareceu para vocês em vários eventos, talvez vocês já tenham entrado em contato e tal, enfim, né? E aí, algumas entraram em contato lá no PM Ideias, outras entraram em contato lá no Fernando Fufulista, né? O que a PM Ideias vai fazer para as mulheres do Together e como que a gente entra em contato? Resolvemos esse problema. A partir de agora, entrando no site, a gente vai colocar também um link lá no site do Together também. O site do Together está em formação, né? Porque estamos criando coisas maravilhosas para vocês. Inclusive, hoje ainda eu vou lançar aqui uma coisa que vai estar lá para baixar, que é surpresa, só quem ficar até o final vai receber. Quem não ficar, não vai receber. Mas
existe agora uma landing page dentro do site da PM10, onde tem um portfólio exclusivo. Se você entrar hoje no site da PM10, você não consegue clicar e entrar aqui. Vai precisar desse link pedindo pelo Together. Precisa sempre ser uma mulher do Together para ter acesso a esse portfólio que é exclusivo da PM10, ou seja, nós pensamos em serviços que são para as mulheres do TG. Então, tem ali algumas assessorias de Canva, de foto, de tráfego pago, algumas artes digitais, foto, vídeo, várias coisas num preço bem legal. São produtos de entrada que a gente criou em específicos para as mulheres do TG. Por quê? Porque nós queremos investir em mulheres e esse investimento se dá por esse portfólio de serviços diferenciado para as mulheres do TG. Então, esse é o nosso casamento, o casamento PM10 do TG. Então, a partir de agora, toda a solicitação de serviço, alguma coisa, feita lá por essa landing page, né? Lá no site. Por quê? Lá vocês vão preencher o nomezinho de vocês, o e-mail de vocês. E aí, a gente vai ver, porque aqui na PM10 são 7 mulheres, né? Casa das 7 mulheres. Estamos qual mulher vai atender vocês, que é especialista naquele, né? Tráfego. Nós temos uma gestora de tráfego. Ah, se é para falar de marca, a marca é comigo, porque eu sou criadora de marca. Então, vai passar por esse processo interno da gente ver qual é a necessidade de vocês, aonde que vocês vão ser melhores atendidas, né? Muitas vezes a gente pode pedir um conselho ali para Camila, para Renata, ó, isso aqui e tal, de debater internamente. Por isso que nós criamos essa nova forma de se comunicar com a mulher do TG, que é, quero a ajuda das mulheres da PM10 na minha empresa, né? Pode acessar esse portfólio exclusivo, eu coloquei aqui um QR Code que apontando a câmera já vai para ele também, e coloquei aqui o site, né? Direto o link. Vocês vão poder preencher lá, e aí nós vamos entrar em contato sempre com vocês, já com uma solução incrível, maravilhosa e bombástica para vocês, para a gente arrasar. Show, agora... A Rê tá com o microfone desligado, falando, Amei. e daí eu tô... Rê, bota esse microfone para funcionar aí, amiga. Ai, pera, eu vou... Deu? Ai, Pã, desculpa, Lindo. guria, estava desligado. É que eu fico emocionada, né? Porque, como vocês sabem, eu também, enquanto advogada, enquanto escritório de advocacia, eu já tive esse momento de tentar produzir conteúdo de forma solitária, assim, sem ajuda, né? Tentando dar conta ali de toda a administração e gestão do meu escritório e, ao mesmo tempo, criar uma comunidade para mulheres advogadas da área criminal ou da área empresarial criminal, né? E realmente, assim, causa um estresse e uma ansiedade sem tamanho, né? Então, quando eu já tinha toda essa minha parte do meu branding estruturado pela própria Pamela, mas eu não tinha ideia da PM Ideias, né? Eu não tinha ideia que a Pamela estava desenvolvendo esse trabalho, e daí quando eu disse, não, eu não vejo ninguém melhor do que a Pamela para criar a identidade visual, para criar tudo isso que a gente precisa para o Together, e te trouxe ela, né, Camila, como a nossa solução. Uhum. E para nossa alegria e felicidade imensa, além de todas essas questões de identidade visual da marca, dessa presença visual de marca, né, desse ar profissional mesmo que a gente tem com todo o material que a PM produz, e tem toda essa estratégia por trás, e também essa agência de ideias para que a gente possa fomentar ainda mais o nosso infoproduto, né? E é importante a gente trazer também esse case do próprio Together, né? Que nós estamos colocando todo esse conteúdo para as gurias, para que a gente possa fomentar o negócio delas, o sucesso delas ser o nosso sucesso, mas isso tem muito trabalho por trás, que talvez eu e a Camila não estamos ainda documentando, mas tem muita coisa por trás, que às vezes é até difícil, por questões estratégicas também, né? Mas é importante a gente dar falar sobre o nosso case também, porque
para também evitar isso, né, de que as pessoas achem que é de uma hora para outra e nada é de uma hora para outra. E o mais importante de tudo, na minha opinião, pelo menos, é a gente saber que tem pessoas sérias e comprometidas com o nosso projeto, né, e mulheres apaixonadas por esse projeto, e saber que todo esse sucesso é muito subjetivo, para cada pessoa tem um conceito, mas de tu chegar para um grupo de mulheres e dizer, olha, através do meu trabalho, fui lá, comprei meu apartamento, estou pagando meus móveis, né, dou uma vida confortável para minha filha, assim, ó, é muito ver a presença de Deus nisso tudo, e não tenho dúvidas que é porque são empresas que têm um propósito também, que o resultado financeiro é importante, muitíssimo, mas é muito consequência também desse amor que a gente carrega, né? Exatamente, e a gente fica muito feliz, né, de ter as gurias, de ter a Pan, de ter a Gabi, enfim, todas as gurias da PM conosco, porque né, se forma um time muito, muito bom e, enfim, as soluções da PM não são diversas, né? E o talento das gurias aí nem se fala, a gente já me apaixonei logo de cara, né? Então, é muito bom, a gente agradece muito, Pan, porque, nossa, aula maravilhosa, incrível. A Pan bota a mão, né? O negócio só vai. Eu falo isso. É Então, verdade. eu Gratidão. vou parar de gravar aqui agora, daí se as gurias quiserem Ah, mas é que daí fazer tem a alguma última coisa. parte ali que é o presente, né? Tá na próxima? Então tá. Então vamos. E o presente. Vou passar. Falei tanto de planner. Olha Tem isso, um planner. gente. Tem um planner que ele é vendido de forma digital, tá lá na minha loja. Ele é vendido, tá? Tem um valor. Porém, eu troquei ele hoje para a identidade do TG. E quem Eu está não aqui vai disse. ganhar ele. Eu Viu? não disse. Aí depois eu vou mandar ali, daí quem estava aqui hoje vai ganhar um Insta Planner na identidade do TG, que tem ali bem certinho pra gente ver, tipo assim, banco de ideias, pra gente calcular o número de seguidores, o que a gente quer fazer com tal coisa, né? Anotar tudo. É bem focado pro Insta, não tá aqui todas as páginas, mas eles são 20 e poucas páginas que se repetem, que são assim, ó, voltadas para nossa atuação no Instagram. E eu transformei ele na identidade do TG para dar de presente para vocês, já que eu sou a louca do planner, né? Foi assim Gente, que eu consegui. lindo! Lindo, Que maravilhoso! lindo demais, gurias, sério. Ai, deixa eu ver o Tem que as gurias... como. Ai, olha, Pan, a Já gente, vou assim, ó, postando aqui. cada evento, cada coisa, cada momento, cada ação que o Together tem e traz a PM para pertinho, né? Nossa marida, a gente fica sempre com o coração transbordando, assim, não, sabe? Não tem... De vez em quando eu digo para a Pamela assim, ai, Pam, pelo amor de Deus, me deixa fazer alguma coisa, porque, né, eu quero também poder Para ter deixar essa, as né, gurias à demonstrar essa parte, tem gratidão. coisas que a Rê não sabe. É só vão, assim, tipo que nem no Pocket, em nenhum lugar estava falado bloquinhos. Nenhum. Sim. Apareceram bloquinhos. Apareceram bloquinhos lindos, tá? Surpresa. Aí o que eu falo? Eu decidi que ia ter. Eu sou assim, entendeu? É ótimo, e as decisões da PAN são ótimas. E assim, ó, e é uma coisa que é importante para as gurias poderem também modelar dos nossos negócios, tanto de tudo isso que a gente tem criado no Together, tanto quanto tu tem criado enquanto empresa, PM, enquanto marca, criando Populife. Por exemplo, uma coisa que eu acho genial e que nós temos mulheres que trabalham com produtos físicos aqui, aquelas etiquetas que tu coloca para a pessoa lembrar de fazer os stories enquanto está abrindo as suas embalagens. Por quê? Porque quando eu falo por mim, assim, ó, que eu estou ali naquela batida insana organizando evento, né, que nem foi no Pocket agora, que a gente deixou aqui toda a preparação da decoração, de tudo, de todos os materiais prontos um dia antes. Tu tá naquela emoção ali de receber os materiais quando vê, passa batido. E isso vai acontecer com as clientes de vocês. Então, é importantíssimo ter a etiqueta de faça um story, registre esse momento, e eu achei que foi uma sacada sensacional tua, Pam.
E eu acho que as gurias podem modelar isso e, de repente, até ter essas possibilidades aí dos adesivos e de tudo que para que elas possam... Essa questão de material, ela é muito legal e desde o início, na verdade, foi uma coisa que eu trouxe muito pro TG, né? Desde o início, né? Não, fazer material disso, fazer material aquilo. Então, sempre que as gurias falavam, eu trazia mais material. Porque eu sou a louca do material. Por quê? Porque é uma coisa tangível e é uma coisa que chama atenção. Então, por exemplo, se hoje tu comprou uma coisa, marca muito. Então, qual que é a caixa que tu tem vontade de mostrar nos teus stories, mesmo tu pagando? Aquela que tem um cheirinho bom, aquela que tem um papelzinho seda, que tá cheio dos adesivinhos, que tá cheio dos cartãozinhos, né? Aqui daí a gente já começa a falar sobre a experiência do cliente, né? Isso tudo influencia muito. Isso daí agora dando testemunho enquanto consumidora de um produto da PM. A PM, ela faz com que a gente tenha verdadeiramente a experiência do cliente, e isso é muito importante nesse mundo competitivo, né? Tirando que vocês entregam muito mais do que a gente acerta, né? E combina. Era o que eu ia comentar. E transborda, né? E também essa questão desses detalhes, né? E a gente sempre fala, né? A gente, como apaixonadas, né, Camila e tu pelo Joel J, a gente fala sobre a importância lá do detalhinho, né? Que é uma expressão dele, mas que faz total diferença, especialmente para nós mulheres, que temos essa visão mais acurada, né? Que às vezes o detalhe, o brindezinho, é o que chama atenção e que reverte novas vendas, né? Por exemplo, eu vou contar um caso nosso aqui, que é muito engraçado, inclusive, que as gurias disseram, elas me proibiram agora de dar bala de presente para as pessoas. Porque, às vezes, assim, vamos mandar uma coisa pro cliente, imprime ali 2, 3 folhinhas de balinha, manda umas balinhas de brinde pro fulano, manda uma balinha de... Aí, assim, nosso portfólio tem 50, 100 ou 150 balas, né? Quantidade razoável. Na vez que saiu 150, a gente quase morreu, né? Cortando balinha e coisa, porque a nossa balinha é aquela revestida no papel fotográfico e tal, é manual, né? Não é a do saquinho. É maravilhosa. Eu mandei de brinde para um cliente, assim, despretensiosamente, assim, toma umas balinhas aqui. Cara, ele encomendou 1.800 balinhas na volta. As gurias queriam me matar. Tu nunca mais dá balinha. Tá bom. E a gente falou assim, não, mas tipo assim, não vai reduzir o preço tu comprar 1.800. Ele, não tem problema, eu quero 1.800. Cara, tu não vai 1.800 é um mar de balinha. Eu quero 1.800 balinhas. De uma balinha que eu dei de presente para ele. Um saquinho de balinhas. E aí eu lembrei também agora que vocês têm falado muito de Napoleon Hill, né? E, se eu não me engano, em alguns dos livros ele fala sobre o caso do post-it. Que o post-it não vendeu nada no primeiro ano. Nada, porque foi uma colinha que deu errado. E o cara saiu entregando post-it para as pessoas. Tipo assim, toma aqui, cola aí e tal. E depois virou a febre que virou, entendeu? Porque ele foi dando os post-it, entendeu? Tipo, não, vamos me comprar? Então tá, então cola aqui, entendeu? E é o que começa a gente, claro, a gente poderia falar mais uma outra masterclass sobre isso, que é sobre a cultura do consumo, né? Daqui a pouco as pessoas não têm o hábito de consumir o post-it, mas daí tu tem o post-it ali, daí tu começa a utilizar ele, daí chega uma hora que tu não vive mais sem o post-it. A gente era assim, a gente não tinha iFood, nós não tínhamos Uber, nós cria não tínhamos necessidade, né? E a gente não tinha necessidade dessas empresas, e agora a gente não vive sem, né? E daí a gente já parte para outro assunto, que talvez possa ser, sim, um assunto de masterclass, que é sobre criar cultura. E é o que a gente fala muito, nós temos aqui no grupo muitas terapeutas holísticas, pessoas que estão trabalhando com produtos que transcendem já a questão da necessidade do básico, né? Que são para pessoas que que querem começar a desenvolver outro nível de consciência. E daí é algo que a gente vive sem atualmente, sim, mas até tu não criar essa cultura do teu cliente consumir esse teu produto. A partir disso, eu falo sempre com as gurias do Doterra, né, da aromaterapia, que eu vivia bem tranquilamente até conhecer os óleos essenciais, agora não vivo sem. Então, tudo isso vai puxando um assunto do outro. A Cris, que é a nossa cliente aqui, né? Ela estava dizendo que ela faz os brindes agora também, e ela também é um caso que eu faça mais. Que aí hoje eu fui fazer os cartõezinhos dela, aí faz dias que eu tô tentando enfiar o BOPP em alguma coisa holográfica, né? Isso aqui tem que dar certo, cara.
Aí fui lá e finquei um BOPP agora nas coisas aqui da Cris também. Tô dando para ela de Vamos presente, porque fazer. eu não tava me aguentando, precisava fazer. E, gente, ficou coisa mais delícia. Vou até catar aqui do lado, porque a Cris, assim, uma cliente maravilhosa nossa, tá no TG agora também. Eu vi que ela Vai, falou, mostra aí, Fã. olha só isso aqui. A Cris é a Cris Garcia, né? Ai, que lindo! Ela ficou com o Ai, BOPP que holográfico. lindo. E daí ela comprou uma máscarazinha para dar para as clientes. Daí vai botar aqui a máscara facial que ela Que tem. massa. E aí a gente fez coisinha, daí eu não falei nada pra ela, né? Aí depois que deu certo, eu falei assim, ó, enfim, enfiei um bagulho holográfico em tudo agora. A Pan é super... Arrasando. Alguns pontos, tá? Então, que me chamaram a atenção, que a gente pode ver além do conteúdo que a Pan passou, né? Que é maravilhoso. Mas assim, ó, gente, primeiro, o fazer, né? O estar disposta a fazer, que nem ela falou quando ela contou a história ali com a Gabi. Então, ela falou, não, eu tenho trabalho, e outra coisa, é tu puxar as pessoas, né, que estão contigo também, ó. Não, tu tá sem trabalho, eu tenho trabalho, e a gente trabalha da meia-noite às 6, tipo, se for preciso, entende? Então, é fazer, é dar um jeito, é ir lá e fazer. Outra coisa que anotei aqui, daí é aquele fazer mais do que pedido, né, solicitado, enfim, isso também Napoleão Hill fala que é um dos pontos do sucesso, né, que é tu fazer a mais, não só ele, né, mas vem também dele, tem no livro dele, o mandar o bloco ali, é mandar as balinhas, porque a pessoa vai ver aquele carinho e vai ser surpreendida, ela vai pedir aquilo ali também, e esse fluxo, né, de fazer a mais vai passando também adiante, o surpreender, né, e essa coisa mesmo do detalhe, e fazer o que se gosta, assim, não que a gente, aquela coisa, faça o que gosta e nunca mais vai precisar trabalhar, né, isso não existe, porque Uma na outra verdade... frase, né? Eu vi esses dias que é perfeito, né? Faça o que você gosta, que você vai se preocupar todo dia. Porque daí a gente sofre, porque a gente gosta. A gente trabalha mais. Exatamente. Mas é que, olha só, daí se tu fizer o que tu gosta, ao menos, tu vai conseguir te dedicar mais, né? Então, tu gosta, por mais que venham demandas, a gente fica cansado e tudo mais, mas tu consegue te dedicar mais. Então, achei incrível todas essas... Porque se apresentou o teu case, né? O teu estudo de caso, então me chamou a atenção esses pontos que ficam também de mensagem, né? Além desse conteúdo maravilhoso que tu passou das redes, né? Da presença digital, Eu fica para posso tudo. dar aquele spoiler máximo? Tu deixa, Cami? Eu dar aquele spoiler, aquele Vai, desde que não me coloque em maus lençóis de coisas que eu não sei se eu vou conseguir fazer aquelas. Vai, amor. que de vez em quando eu até coloco ela fica pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E dá certo, né? Nós temos para falar para as gurias que essa pessoa aqui que deu essa super masterclass, ela também será professora nos tópicos, nos núcleos da plataforma digital. Então aguardem que Não tenho nem roupa para isso, vou ter que comprar. Foi uma amostrinha do que ainda está por vir dentro da plataforma do Together Group. Terá lá os núcleos estruturados de cada coluna que sustenta o nosso projeto, e com certeza a Pamela será aí o nosso grande nome do marketing aplicado e também teremos, né, essa aplicação do marketing digital em que ela é uma grande expert. Então, aguardem que virão novidades boas por aí, né, gurias? Exato. Agora, acho que a gente pode abrir para perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, eu já vou parando de gravar aqui também. Não? Espera aí. Ai, gente, como é que faz? Do lado do compartilhar a tela aqui embaixo. Aqui.